Eu fugi de casa aos 15 anos. Eu tinha muita mediunidade e aos 15 anos eu já estava ciente de que se eu não fosse me iniciar, se eu não fosse aprender a lidar com a minha sensibilidade, eu ia enlouquecer. Eu ia adoecer, como já havia adoecido com 10 anos de idade. Levei 2 anos na cadeira de roda. Então, aos 15, eu estava completamente consciente dessa realidade. Tinha certeza disso. Porém, havia um antagonismo muito grande por parte de minha família para eu seguir esse caminho, para eu ir me iniciar. Não é? E eles não queriam. Meu pai entendia que, como eu já tinha curado das pernas, não estava mais sem andar, não tinha razão. Mas a cada um de nós é que sabe de si. E ele sempre ameaçava: se você for procurar espiritualistas, esotéricos, qualquer coisa nesse sentido, você é menor de idade e se eles lhe receberem, eu vou fazer uma denúncia na polícia. Eu não queria complicar ninguém, mas estava muito difícil também ficar dentro de casa, vendo obsessores, vendo uma série de coisas e sem poder buscar, né, entre aspas, o remédio que me dava forças, o Ossum, que vocês têm hoje, né? Me dava as forças de dar conta daquilo. Então, eu fugi de casa e fiquei fora até os 18 anos, esperando eu completar 18, porque só com 18 eu volto, vou para as minhas iniciações e aí eu já estou maior de idade, não tem como, não é, haver nenhum tipo de perseguição às pessoas que querem me ajudar. Eu fugi de casa. Um ano depois, né, eu já estava 1 ano fora de casa. Tinha completado 16 anos. Eu tinha feito 16 anos e estava assim... Estava triste. Por tudo que eu estava passando, não é? Que naquela época eu entendia como desnecessário. Com 16 anos eu achava que tudo que eu estava passando era muito desnecessário, que minha família podia me apoiar. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que foi extremamente necessário e importante. A minha escolha foi muito importante o que eu passei. Hoje eu sei de tudo isso. Mas naquela época eu achava que não. Com 16 anos eu achava, sabe aquela coisa? E aí eu dormi. Nessa época eu não desmembrava, não tinha nada disso. Eu só via espíritos e a aura das pessoas, né? Eu comecei a ver com 3 anos de idade, nunca parei. Mas ainda não desmembrava com consciência, não fazia viagem astral, nada disso. Aí teve uma noite, foi exatamente logo 1 dia ou 2 depois do meu aniversário, eu chorei. Eu chorei e rezei pedindo assim a luz, a força que me desse um alento, me desse um respiro, né? Para eu não desistir, porque eu sabia que se eu desistisse e voltasse para casa derrotada, nossa, ia ser a faca, o pão, o queijo, tudo, a manteiga, o cafezinho, um bolo de fubá, eu não podia. E isso é dar força a meu pai a eu ter que me submeter mesmo, né? E naquela noite eu estava tão triste, eu pedi a Deus assim: oh meu Deus, me dê um alento, para que eu possa, me dê um respiro, para que eu possa ter esperança aqui, tá, dormir rezando. E aí eu sonhei, eu não sabia nada sobre desmembramento nessa época, gente. Eu tinha 16 anos, isso tem 44 anos, né? Naquela época não se falava nisso. Pouco se falava nos 5 livros de Kardec. Falava-se um pouquinho ali de um livro ou outro de Chico Xavier. Era bem fechado o negócio. Era de época da ditadura, né? Era época da Igreja Católica, junto, né, com o governo militar aqui no Brasil, fazendo uma ditadura pesada. A religião oficial era católica. Os esotéricos iam presos para a cadeia, os pais de santo iam presos, era uma confusão. E não se tinha livros falando sobre isso. E aí eu sonhei. De manhã eu acordo trazendo esse sonho, que eu tinha acordado dentro do sonho e que eu tinha visto o meu corpo na cama e eu em pé. Hoje eu sei que aquilo foi um desmembramento consciente, mas naquela época eu não tinha ideia.
e que eu tinha encontrado para conversar com o meu tio Múcio. Meu tio, ele foi piloto internacional e ele desencarnou por desastre de avião. Né? Ele dirigia avião para o mundo todo e sempre tinha uma promessa assim de me levar. Eu queria ir com ele, Eu tinha uns 8 anos, 9, quando ele desencarnou. E ele sempre dizia, quando eu pegar um voo perto aqui, eu levo você e sua mãe. E aí apareceu um voo que era para ir em Irecê, levar um capitão do exército, e queriam ele ali, né, um piloto internacional, um cara mais tarimbado, para acompanhar, para aquela coisa da pompa, né? E ele fez, olha, apareceu um voo dentro mesmo do estado da Bahia, eu morava aqui na Bahia, e vocês vão. Na hora de me preparar para o aeroporto, eu tive um vômito imenso. E aí eu e minha mãe, aí ele suspendeu, né? Fez, não, você vomitando, subir assim, não sabe como vai ser. E foi nesse acidente que ele desencarnou. E isso me marcou demais, marcou a família toda. Porque estava tudo certo, assim, eu já estava vestida para ir com ele e minha mãe já para o aeroporto. Não é? E quando chegou a notícia, umas 4, 5 horas depois que ele tinha desencarnado, foi um susto, assim. Eu me lembro que minha avó, a mãe dele, eu estava na casa dela ainda, porque nós íamos sair de lá, e ela me abraçou assim, abraçou minha mãe, não é? Como querendo dizer, né? Nossa, eu teria perdido 3 da minha família, não é? E foi uma coisa que me marcou muito. Até hoje, quando eu conto, eu me emociono. E nessa noite, eu completei 16 anos. Nesses dias, ele veio falar comigo. Eu olhava para ele e ele veio realmente me ver. Né? Ele olhou para mim, Turunga. Turunga era meu apelido de criança, que meu avô botou. Turunga, sou eu, seu tio Múcio. E eu comecei a chorar e fui, abracei ele. E eu olhava e eu dizia assim, mas como pode ser? Eu não estou criança, tio, eu estou adulta. E ele ria para mim assim, você é adulta? Claro que você não é adulta. Tenha força, seu tio está lhe acompanhando. Estou acompanhando sua jornada com aquele seu amigo espiritual, está tudo certo. Você vai conseguir. Seu tio tem muito orgulho de você. O tio, você não acha que eu estou errada, que eu fugi de casa? Ele fez, você não fugiu de casa. Para se manter dentro da casa que você é, você precisou sair da casa de seus pais. Um dia você vai compreender tudo isso. Pense que eu acordei me acabando de chorar. Mas era um choro assim, sabe? Era um choro... Como é que eu vou dizer? De esperança. De saber que eu não estava sozinha. E chorei, contei a vizinha. Aí a vizinha fez assim. Mas você não vê espírito? Eu disse, vejo. E precisou você estar dormindo, ele podia vir aqui e você vê. Aí botou dúvida em mim. Eu disse, é mesmo. Aí eu fiquei assim, deve ter sido um sonho. Chegou de noite, aí ele apareceu para mim, eu acordada. Eu passando um café para mim. Aí ele chegou, Turunga. Aí eu olhei, eu disse, tio, eu agora não estou dormindo. Ele fez, não, agora você não está dormindo. É que você dormindo, você pode me abraçar. Lembra que você me abraçou? Eu digo, foi mesmo. E você agora não pode me pegar, né? Não me deu muitas explicações. Mas eu voltei aqui para você ter certeza que você esteve com seu tio. Olha, gente, que maravilha foi aquilo, viu? Olha, você não tem noção, isso me deu uma força. Ali eu segurei e eu tenho certeza que isso foi, né? E assim como acontece comigo, acontece com muitas pessoas. Todo o trabalho que se faz para eles é exatamente para isso. A força que as pessoas que desencarnam
quando chegam no plano espiritual, a ferramenta de sustentação para elas melhorarem, superarem, não ficarem dentro dos hospitais espirituais, não ficarem dentro do umbral, não ficarem correndo risco de entrar num corredor energético obsessivo e acabar se tornando um obsessor por não aguentar a dor, por não aguentar a separação, por não aguentar a saudade, não é? Então, esse é o esteio deles, de melhorarem, de superarem, para terem vibrações. Você imagina se eles estão no hospital lá em cima. Como é que pode trazer para dentro de sua casa? Transmitir energia de obsessão, alguém dentro de casa captar essa tristeza, essa amargura, não é? Piora quem está aqui, piora quem está lá, eles vão ficar com culpa. Então, é por isso que tem que estar bem. Porque quando eles vêm bem e caminham pela casa e entram nos quartos, vão ver os filhos, os netos, não é? Vai ver a esposa, vai amparar caso a esposa tenha arrumado um novo companheiro, vai lá amparar esse novo companheiro, porque já superou, sabe que a vivência na Terra, como é a solidão na Terra. Então, eles já estão lá, né, em outra realidade, com outra cabeça. Então, eles vêm para poder dar uma bênção, para que, se a esposa tem alguma coisinha ali, desfazer. Se os filhos ficam um pouco assim com esse novo companheiro da mãe, a presença deles ali para ajudar a desfazer qualquer incômodo. Então, eles sabem disso. E isso é o esteio, é a força, gente, que eles têm de melhorar. É como se fosse assim uma meta para eles, não é? E o que é que ajuda eles a melhorarem? Nós aqui estarmos fazendo a mesma coisa. Todo mundo que eu conversei me disse: Alu, por favor, firme isso, que é a gente melhorando aqui e eles também lá superando, buscando a saudade sadia, parando de xingar Deus, que Deus não tem culpa de nada, não é? Parando de ficar rogando praga na luz. No momento que eles ficam numa vibração boa, aí é o momento em que a gente pode descer, se não como um mentor, como foi o caso que eu relatei do meu tio aqui, se não como um mentor, como alguém que vem junto com o seu mentor, com o nosso mentor, para deixar ali aquele fluido, não é? Aquele fluido, às vezes tem um pão em cima da mesa, eles deixam fluido no pão, tem uma fruteira, eles deixam fluido nas frutas, entende? Para poder dar força, gente, né? Essa energia é captada pelo nosso inconsciente, é captada pela nossa... A gente pode não ter consciência, mas essa vibração está entrando e está nos ajudando. Porém, se a gente também aqui embaixo está rogando praga na espiritualidade, está culpando Deus, está revoltado, aí ele não pode vir, porque essa vibração nossa vai enfraquecer o processo de evolução deles. Então, eles me pediram muito: Alu, você fala com tanta gente, a família eletromagnética é tão imensa, tão grande, vocês são tão lindos. Ouvimos isso, viu? Que somos lindos. Bate nessa tecla, eu digo: deixa comigo que eu vou ficar com o dedo ali na cabeça do meu povo.